Por que elaborar uma DRE? A vida financeira da empresa é o resultado dos investimentos e estratégias adotados ao longo de um determinado período. São somente de um determinado período. São demonstrados e visualizados através da elaboração de uma DRE, seguindo a metodologia hábil correta. Então, a importância, ou seja, o mais importante da vida financeira da empresa é fazer o quê? Fazer a DRE. Depois dessa parte da vida fala, do que é importante, são necessárias a realização de um planejamento estratégico, possibilitando que, através da simulação de cenários de estudos, a serem aplicadas no futuro. Mas a análise de cenários pareceu algo muito distante para sua empresa. Problema, pois através da DRE, ou seja, da demonstração do resultado do exercício, é calcular indicadores simples para a gestão de análise do ponto de equilíbrios e seus indicadores de resultados. Então, depois de a gente falar tudo isso que é importante, para elaborar, ou seja, da análise do ponto de equilíbrio para fazer essa DRE. A análise do ponto de equilíbrio. O uso das demonstrações financeiras, que é a DRE que defendemos, vai além de uma simples leitura e entendimento, pois através dela podemos analisar mais profundamente, identificar a eficiência da gestão através do uso de análise e indicadores. Um destes é a análise do ponto de equilíbrio. O conhecimento do ponto de equilíbrio da empresa, que também pode ser chamado de break-even point, que fornece ao empreendedor a resposta para a seguinte pergunta. Então, a seguinte pergunta é: quando é preciso vender ou produzir para que o negócio, vá em frente? E para o cálculo do correto desse indicador, é necessário ter em mãos informações sobre os custos variáveis da empresa e os seus custos fixos e despesas. Essas informações estão disponíveis aonde? Na DRE, ou seja, na demonstração do resultado do exercício. Depois temos que nós acabamos de falar sobre a análise do ponto de equilíbrio. Agora temos os indicadores de resultado. Como vimos anteriormente, a DRE é a demonstração que mostra o resultado da empresa em determinado período de tempo. Então, através da análise de indicadores, é possível saber qual a eficiência do investimento realizado para que a empresa. Vamos a alguns exemplos de indicadores, Então, nós vamos falar algum desses exemplos nossos de indicadores. Um exemplo é o retorno sobre os ativos. Então, esses retornos são os ativos de uma empresa e o valor do investimento realizado. Para que a empresa opere, sabendo disso, um bom indicador de análise é o retorno sobre os ativos ou RSA. Ele irá indicar se os investimentos têm se trazido em aumento de rentabilidade. O RSA, que é igual ao lucro líquido, ou seja, o ativo total. Então, esses indicadores, ou seja, esse primeiro, que é o retorno sobre os ativos, então é o valor investido e realizado para que a empresa opere, nesse bom indicador. O próximo, a margem líquida.
A margem líquida, ou seja, este é um dos indicadores mais conhecidos e utilizados. É conhecido como retorno sobre as vendas e demonstra ao empreendedor qual o percentual de faturamento que foi realizado e se tornou-se lucro líquido. Ou seja, o RSV, que é igual ao lucro sobre as vendas. O retorno sobre o patrimônio líquido, que é outro indicador nosso. Os analistas de mercado chamam esse indicador de Return on Equity, ROE a sigla. A leitura desse indicador indica o quanto os investimentos diretos dos sócios proporcionam lucros. Este é um indicador importante, pois demonstra o resultado prático da abertura de uma empresa, proporcionar retornos aos seus sócios. RSPL, que é igual ao lucro líquido, ou seja, o patrimônio líquido. Então, esse indicador é muito importante, pois ele vai fazer o quê? Ele vai demonstrar o resultado prático da abertura da empresa. Então, quando abre a empresa, tem lá o capital, né? Ou seja, o patrimônio líquido que é da empresa. Então, esse indicador sobre esse retorno vai ver se a empresa está tendo aquele capital que foi investido quando foi feita a abertura da empresa. Vai ver se ele está tendo esse retorno já desse patrimônio líquido ou não. Esses indicadores são somente alguns que podem ser gerados através de números e demonstrativos contábeis. Por isso, o uso adequado das demonstrações gera um grande diferencial para o empreendedor e o empresário, atento a essas informações, já que ao sinalizar os problemas é possível rapidamente tomar medidas corretivas. Então, esses indicadores são somente alguns, porque eles podem ser gerados através de números, ou seja, dos demonstrativos contábeis, né? Para que o empreendedor, ou seja, o dono da empresa ou empresário, fique atento a todas as informações para sinalizar problemas e, se é possível, rapidamente tomar medidas corretivas ou não. Também a gente tem os outros indicadores também financeiros que precisa conter nessa análise da DRE. Ou seja, temos a lucratividade, que basicamente os cálculos são simples. Divide-se o lucro pelo faturamento e multiplica-se o resultado por 1000. Depois, o segundo, temos o ponto de equilíbrio, que é identificar o número de vendas que faz o negócio zerar a conta entre gastos e ganhos, que mostra a partir de que o ponto a empresa começa a dar lucro. Terceiro indicador, margem de contribuição. Com recortes menores de tempo, é possível ter o quanto aquele período contribui para ratear os custos fixos, tirando a quantidade de vendas e faturamento, descontado das despesas variáveis. O quarto, o retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui é possível ver quanto os investimentos dos sócios geram lucro. Para realizar esses cálculos, basta dividir o resultado líquido pelo patrimônio líquido, que consta no balanço patrimonial. O quinto indicador, que é o ticket médio, que analisa se o quanto cada cliente ou cada produto representa dentro do faturamento. Este dado é de suma importância para identificar se o valor médio de cobrança do que a empresa entrega é o suficiente para equilibrar as contas com a quantidade média vendida, ou se é preciso um esforço em aumento de vendas
ou alterar o valor do seu produto ou serviço. Por isso, dentro de uma análise financeira, é possível identificar muitos rumos e corrigi-los a tempo, quando algo não sai como esperado. Por isso, é muito importante ter um estudo detalhado e com pessoas competentes para auxiliar a empresa em um mundo corporativo tão competitivo que não se preocupar com isso vai se largar para trás, né?